Olá, pessoal. Segue mais um vídeo para vocês. E o vídeo de hoje falaremos sobre o perdão, tá? Então, o perdão, e o slogan é deixa a vida mais leve. E deixa mesmo, tá? Então, eu vou falar um pouco mais sobre o perdão. Eu já fiz outros vídeos falando sobre o perdão. Talvez eu repita muitas coisas ali, mas vale a pena dar uma olhada nos vídeos. E é muito bom saber ter essa experiência de perdão aqui nesse mundo que é revestido de muita culpa, muito medo, tá? E é tudo ilusório. Mas aí eu vou falar, abrir mais sobre esse tema, tá? Bom, vamos lá, apresentação. Meu nome é Rose, trabalho com a ferramenta hoje, com a ferramenta EFT, Emotional Freedom Technique. É uma ferramenta de limpeza emocional que tem o propósito, o objetivo de limpar, purificar, transmutar as emoções que nós guardamos, que nós reprimimos ao longo das experiências da nossa vida aqui, tá? Então, as emoções, os sentimentos, eles são invisíveis aos nossos olhos. E eles, quando a gente armazena no corpo, eles causam um senhor estrago na nossa vida. Só que, como é invisível, a gente não consegue ver, a gente só sente e acredita que é natural isso. Então, a limpeza emocional, com a ferramenta EFT, vai purificar isso, vai te deixar mais em paz, mais alinhado, mais presente, mais no agora, mais consciente, tá? Então, vamos lá, em 5 minutos, essa ferramenta ela precisa de uma cena de dor que você viveu no passado. Seja ontem, uma cena de tristeza, de decepção que você teve ontem, na semana passada, no mês passado, no ano passado, ou então lá na infância, uma decepção que você teve com seus pais, com pessoas próximas, uma dor profunda que você viveu. Então, qualquer cena, você pode trazer essa cena na sua mente agora, olhar para essa cena. Aí a gente vai avaliar essa cena, em 5 minutos a gente vai avaliar. A gente vai avaliar essa cena e aí a gente vai fazer algumas perguntas. Essas perguntas, elas devem ser refeitas a cada 3 rodadas. Tá? Então, é como se estivesse avaliando a cena para você graduar ela, para saber qual que é o final, que horas que termina, qual é o momento que termina, finaliza essa cena, tá? De cura. Então vamos lá, traz a cena de dor, e essa cena pode ser, como eu disse, qualquer tempo que você vier a dor aí em você, o momento que você sentiu de maior dor, pode ser de abuso sexual, verbal, emocional, pode ser de assédio, pode ser de traição, pode ser um luto, pode ser uma rejeição que você viveu, uma experiência de rejeição, surras, tapas, uma violência que você sofreu, qualquer situação de dor, a mais profunda que você quiser se atrever em limpar, você consegue zerar essa cena, tá? Deixar em paz. Aí você vai olhar essa cena, vai avaliar ela. Vamos lá, traz qualquer cena. Eu vou dar um exemplo de uma cena que eu sempre repito nos vídeos, e como exemplo, tá? Então, olha para a cena, você vai avaliar, ver se você está dentro, se você está fora da cena. E quanto mais colorida a cena tiver, e quanto mais dentro da cena você tiver, mais carga emocional negativa contém nela, tá? Aí, olhando essa cena, você vai sentir o quê? A segunda parte da avaliação. Qual é a emoção que você sente ao olhar para essa cena? Aí é uma tristeza profunda, uma decepção, uma raiva, um ódio, pode falar qualquer sentimento, qualquer emoção que você estiver sentindo. Não tenha medo das suas emoções. Nós vamos purificar isso, transmutar, limpar isso. Seu corpo vai ficar mais leve. Aí uma raiva muito grande, um ódio muito grande, uma decepção muito grande. Aí gradue de 0 a 10. Qual que é o nível de emoção que você está sentindo ao olhar para essa cena? Aí 10, uma raiva muito grande, uma decepção muito grande. Tá? Aonde ela está no corpo? Essas emoções, elas estarão sempre refletidas no corpo, tá? Marcadas no corpo. Aí você tem que observar aonde. E a cada rodada que você fizer, elas vão mudando, tá? Então, as emoções mudam, tanto o nome dela, ela vai diminuindo e gradualmente, e elas vão mudando. Um nó na garganta, tremor nas mãos, uma ânsia de vômito, uma vontade de chorar compulsivamente, uma dor de cabeça. Pode, para qualquer pessoa, varia de pessoa para pessoa as emoções, tá? E aí você graduando, fazendo essas perguntas, você vai logo para a frase de preparação. A frase de preparação é como se a primeira parte, ela tem que estar referente à situação que você está trabalhando,
é construída por você mesmo. E a segunda parte é uma repetição que você tem que se perdoar e aceitar profundamente sobre essa cena que você está curando. A partir do momento que você se perdoa e aceita, você está assumindo as rédeas dessa cena, e aí você tem o poder e consegue curar ela profundamente, tá? Exemplo. Eu vou trabalhar de uma criança que estava no quarto, e os pais chegaram, o pai chegou todo bêbado, brigando com a mãe na sala, tá bom? Então vamos lá. Mesmo que eu esteja vendo, ouvindo meu pai gritando com minha mãe na infância, eu me perdoo e me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu esteja ouvindo meu pai gritando com a minha mãe, né, na sala, eu era muito pequeno, eu me perdoo e me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu esteja ouvindo minha mãe gritando também com meu pai, eu me perdoo e me aceito profundo e completamente. Repita esse perdão, sinta, receba esse perdão dessa cena que você está trabalhando. A hora que você fizer a frase de preparação, olhando para a cena, você vai falar de toda a história, do começo ao fim, ou só da emoção do corpo. Se essa emoção estiver muito intensa, muito forte, desencadear um choro, ou então uma ânsia de vômito, enfim, porque guardou muito tempo dentro de você, fique só na emoção. Fala uma vontade de chorar, uma vontade de chorar, uma vontade de chorar, tá? Faça 3 rodadas até isso se dissolver. Os pontos são, você vai começar a história, eu vou contar a história como exemplo, e aí eu vou falar do começo ao fim. E os pontos são esses, eu estava no quarto, ó, no topo da cabeça, no começo da sobrancelha, na lateral do olho, abaixo do olho, aqui no ossinho, abaixo do nariz, abaixo da boca, na altura da clavícula aqui e na altura do sutiã. Aí eu vou começar dando exemplo, né, que eu era pequena, eu tinha uns 4 aninhos, eu estava no quarto e eu vi meu pai bêbado chegando na sala e brigando com a minha mãe também gritando com ele, e eu estava muito triste, eu estava muito triste, eu estava muito triste. Aí você vai focar principalmente nas emoções que você estava sentindo ao ver os dois brigando na sala, entende? E como que tá essa emoção? Aí você vai se perguntando, essa emoção está muito triste. Eu tô, não porque você sentiu lá na hora, que você está sentindo agora ao ver essa cena na mente, tá? Aí é uma tristeza muito grande, meu coração está muito apertado, eu tô triste. Olha para o seu rostinho, aí você vai se avaliando como que você tá. Aí você vai sentir a vontade de chorar, tô com uma vontade de chorar, uma vontade de chorar. E você vai contando essa história para você, vai abrindo tudo, todas as dores, mágoas e ressentimentos que você tiver referente a essa cena. Fez 3 rodadas, você para, avalia a cena de novo, e começa do zero, e aí você vai refazer, ainda estou triste, um pouco triste. Aí você refaz a frase de preparação e continua isso. Em 1 hora você consegue zerar essa cena, ou você mesmo pode fazer sozinho, ou você entrega para o terapeuta. Em 1 hora você termina. Qual que é o final da limpeza emocional? O final você vai estar fora da cena, não está mais dentro, você está fora. A cena vai estar desbotada, perdeu a cor, acinzentada. As pessoas contidas lá dentro, ou elas podem virar as costas, ou sair, ou podem dar um sorriso, ou pode dar um ar de paz, ou podem desbotar, tá? Ficar desbotada a cena para você. E você vai sentir paz a hora de contar essa cena para você mesma, tá? E aí, essa é a cura final dessa limpeza emocional. Você vai sentir, você vai dar perdão natural para as pessoas que estão ali. Você vai entender por que aconteceu aquilo. Aí vai fluir um perdão natural. Por que o perdão natural? Porque a cena estava revestida de muita raiva, muita tristeza, muita decepção, muita mágoa. Aí, a hora que você purifica isso, você vai ficando em paz. Você tem que falar limpeza emocional, limpar, limpar o que está sujo. As emoções negativas são como sujeiras, são como sujeiras que ficam no nosso inconsciente, tá? Poluição, poluição emocional. E aí você vai purificar isso, entende? Então você tem que falar tudo de negativo que você sentiu, só as emoções negativas você tem que falar isso para você tocando nesses pontos e olhando para a cena, tá? Aí, a hora que você purificar toda a cena, limpar toda a cena, você vai sentir paz, o seu corpo, a primeira, recebeu o benefício, e as pessoas vão dar você vai dar o perdão natural para as 2 pessoas que estiverem ali. Você vai falar tudo o que estiver sentindo, o olhar das pessoas,
o jeito, a sensação que você tem, o que você acredita, pensa delas, o que você acha que elas pensam de você. Você abre e fala tudo, tudo que vier na sua cabeça ali. Peça ajuda para o seu eu maior, para o Espírito Santo, para o divino que habita em você, para ele te ajudar nessa cena, tá? Ao curar isso, tá? E aí você vai ficando em paz. Aí você terminando a cena, o que, que pode acontecer? Você vai sentir paz referente a essa cena, mas vai ter um desconforto ainda. O que, que é esse desconforto? Esse desconforto é sinal que existem outras cenas de decepção e dor que você viveu com uma dessas pessoas ou com as duas ou com quem estiver nessa cena, entende? Pode existir outras cenas de dor. Aí você tem que visitar outras cenas de dor. Quando você fizer isso, você vai sentir a paz em você. E aí você vai dar o perdão definitivo. Se você não tiver mais nenhuma outra cena de dor, você vai dar o perdão absoluto para as pessoas ali que estão contidas, no caso os pais, exemplo, né? Você vai dar o perdão absoluto e você vai ficar em paz com eles. E aí você vai ver nesse mundo o amor incondicional, tá? Sem cobranças, sem justificativas, sem culpa, sem medo, sem nada. Você vai dar o perdão natural, vai viver o amor incondicional com eles, tá? Mas aí tem que limpar várias cenas, tá? Por maior ou menor que seja, a emoção negativa é uma frase que foi dita, uma situação que você interpretou de uma forma negativa, a sua interpretação foi negativa diante de uma cena. Eles não tinham o propósito de criar um mal-estar em você, mas você interpretou de uma forma negativa, entende? Essa interpretação que você deve purificar isso, curar isso em você. Muitas das vezes são situações que eles não conseguiram fazer e são experiências nossas aqui. Então, purifique, limpe isso, você vai ficar em paz com você mesmo. O seu corpo vai ficar mais saudável, tá? Abrindo o tema, o perdão. O perdão deixa a vida mais leve. Então, eu fiz por 5 anos uma limpeza emocional em mim mesma para saber que, de fato, essa ferramenta fazia. Então, logo na primeira cena, eu já senti uma diferença. A hora que eu fiz isso, eu estava numa live, participando de uma live ao vivo no YouTube, com um terapeuta, e aí eu fui aplicando, eu participei dessa live e eu gostei disso. Eu falei, não, acho que esse é o caminho. Aí eu comecei, durante 5 anos, por 1 hora, todos os dias, eu comecei a fazer essa limpeza emocional em mim. Por quê? A minha experiência negativa foi desde o nascimento. Então, na hora que eu nasci, meu bracinho já se deslocou, eu já senti um mal-estar. 3 meses já veio uma outra situação densa. E uma situação negativa, ela chama a outra. Então, desencadeou várias experiências negativas na minha vida até a adolescência. Então, eu fiquei todos os dias limpando. E o que, que eu posso dizer, contribuir com essa experiência que eu tive? O perdão, ele muda completamente a nossa visão de mundo aqui. Tá? Logo no começo, a gente fala essa frase, eu me perdoo e me aceito. Ou seja, você está se perdoando diante dessa cena que você viveu de dor. E a hora que você se perdoa nessa cena, e em outras, se você for muito dedicado e ter esse compromisso com você mesma, você vai dar um perdão para muitas outras cenas e você vai viver esse mundo em paz. As coisas vão ficar muito mais leves para você, tá? Então, falando sobre o perdão, tem o oposto dele, que é a culpa. Esse lugar aqui, ele é revestido de muita culpa, tá? Tem culpa para todo lado. Então, a gente ouve essa palavra e acha que é normal, é natural. A gente tem essa sensação, esse peso interno de culpa dentro de nós. Nós carregamos esse sentimento de culpa no inconsciente. Trazemos de uma vida passada, e carregamos isso e a gente começa a projetar isso em nós e em outras pessoas, em outras situações. E acha que isso é natural. A gente acredita como verdade que que esse sentimento de culpa, de medo, é real, é verdadeiro. Aí a gente se ataca e ataca outra pessoa, entende? Porque a gente acredita como verdade. E na limpeza emocional, você mesmo vai sentir com seus próprios olhos, a sua emoção vai ser purificada. E o final dessa limpeza é paz.
Essas emoções de culpa e medo são ilusórias, elas se transmutam, elas não são reais. O que é real é o amor, é a paz que está dentro de você. É o final da limpeza, o que você vai encontrar? A paz. Tenta limpar um amor que você sente por alguém. Tenta limpar uma sensação de paz que você tem. Você vai chegar no mesmo lugar, na paz, na harmonia, na alegria natural, na consciência do agora. Você não consegue. Você só consegue limpar as emoções ilusórias, emoções de culpa, de medo, entende? As emoções ilusórias. E por a gente acreditar nisso, a gente acaba projetando não só em nós mesmos, aí em alguma situação a gente pega aquela situação negativa e acredita e assume a culpa. Ah, eu sou culpado por isso. Eu sou culpado porque o fulano fez isso, outra pessoa, aquela situação. Eu me culpo por isso. Internamente a gente acaba se culpando pela situação, pelas escolhas de outras pessoas, ou então projetando a decepção que aconteceu na sua vida, entregando nas mãos de outra pessoa, culpando a outra pessoa, condenando a outra pessoa, entende? E aí a gente começa a julgar, criticar, reclamar, e a gente fica nesse ciclo de sofrimento. Esse mundo é um mundo de sofrimento, porque acreditamos em algo que não é real, que não é verdadeiro, entende? Você vai sentir nitidamente isso a hora que você limpar a pior decepção que você viveu na sua vida. Qual é a pior dor que você teve? Traga agora na sua mente. Tira uma hora e limpe isso em você. A hora que você limpar isso, for bem minucioso em cada detalhe da cena de dor, você vai, essas emoções vão transmutar e vão ficar em paz. Essa é a sua verdade real, natural. É a paz que habita dentro de você. É o divino. Você vai se perdoar e o divino que habita em você já te dá, já te, está te dando o perdão. Você vai receber o perdão natural de Deus, o amor incondicional de Deus, entende? E aí você vai, nessa cena, você vai sentir a paz ali. E aí você vai sentir nitidamente o que eu estou falando, que a culpa ela é ilusória e o medo é ilusório. Aí você vai encontrar outras experiências. Aí a mente ela vai trazendo outras. Aí você vai limpando. Eu fiquei 5 anos limpando, todos os dias. E das situações mais você não dá muito significado, sabe? Uma briga, um mal-estar, uma apresentação na escola, uma música que eu tinha muita tristeza quando eu ouvia, uma música infantil. Eu tive experiência de abandono, de rejeição, de abuso, de assédio, de traição. Ou seja, eu tive todos os tipos de experiências e eu purifiquei uma por uma, limpei uma por uma. É fácil? Não, eu não disse que é fácil. Porque essas emoções negativas, elas vão resistir um pouco. Elas são emoções, elas têm vontade própria. Essas emoções negativas, elas têm escolhas na nossa vida. Sabe quando a gente compra algo, ou faz algo, ou vai para algum lugar que dá tudo errado? A gente ouviu a voz dessas emoções negativas. Quando a gente passa por um processo de compromisso interno, de fazer uma limpeza emocional todos os dias, você vai se alinhando com o divino em você. Aí ele vai tomando as rédeas na sua vida. Você vai permitindo que o divino faça as escolhas para você. Aí você vai ser guiada pelo amor, entende? Aí a paz vai reinando na sua vida. Você pode viver nesse mundo doido em paz. Você vai ver situações de sofrimento e dor, mas você tem um compromisso com você mesmo de curar essas decepções que você vem guardando. Todas as experiências que nós temos de negativas, a gente acredita, jura de pé junto que é a culpa é do outro. É a mente que faz isso, a gente acredita que é a culpa é do outro, que o outro fez isso. A hora que você limpar as experiências negativas que você tem guardado no seu inconsciente, você vai sentir que é tudo projeção sua. As experiências de dor que você vive é tudo projeção sua. Aí purifica isso. Experimente limpar essas emoções negativas, que muitas das situações não vão mais chegar para você. Entende? Se atreva. Duvide do que eu estou falando, pelo menos. E pague esse preço. E aí você vai sentir mais dentro de você, internamente.
as coisas vão fluir melhor, seus relacionamentos vão fluir melhor. Sabe aquela pessoa que você tem uma grande mágoa e não consegue perdoar? Pega essa pessoa, todas as cenas que você viveu com essa pessoa, todas. Anote no caderno, se desafie, né? Pega a primeira cena que você tem com essa pessoa, vai limpando. Essa pessoa que você mais odeia, você tem um ódio mortal por ela. Vai limpando em todas as cenas de dor. Você vai dar o perdão absoluto para essa pessoa. E se você zerar todas as cenas com referência a essa pessoa que você mais odeia, você vai sentir por ela o amor incondicional. Está duvidando? Experimente isso em você. Faça isso, você paga o preço. Entende? Porque a nossa verdade é a harmonia, é a consciência do agora, é a paz. Essa é a nossa verdade. E a hora que você pega essa pessoa desconfortável, mas ele, por pior que ele tenha feito, por pior ação que ele tenha feito, o abuso, assédio, pegue todas as cenas, todas, todas. Tem que zerar todas. Não tem que deixar nada. Todas as cenas de dor que você viveu. Foi um dia que ele foi em casa, foi outro dia que ele foi na escola, entende? Situações, lugares diferentes, épocas diferentes. Vai purificando isso. Você vai dar a essa pessoa o perdão incondicional, vai sentir por ela um amor incondicional, a paz, um relacionamento de paz. Você vai ter por essa pessoa, porque você purificou esse relacionamento. Você pode fazer isso com seus pais, sugiro, começar pelos pais, porque você vai dar a eles o perdão, eles deram a vida a você aqui nesse mundo, né, para você ter essa experiência. Pega todas as cenas de decepção que você tem com referente aos seus pais e vai purificando uma por uma para você ver. Não é fácil. Eu sugiro você fazer sozinho diariamente, mas contratar um terapeuta também. Eu contratei por 14 sessões e as situações mais densas que eu vivi. Situações que eu não imaginava ter, eu encontrei no meu passado, situações que eu não imaginava ter passado. E aí a dor foi tamanho, a vontade em reclamar, em condenar era muito forte, só que eu estava com o propósito de curar isso em mim. Aí eu fui lá curando, cena por cena, fui purificando, ficando cada vez mais em paz. E fui dando o perdão natural às pessoas que estavam contidas na cena. Por quê? Fui dando porque eu sou boa? Não. Fui dando porque eu tirei toda a carga emocional negativa que estava contida na cena. O perdão natural flui. Ela vai fluir de dentro de você, porque você purificou a cena. Não é porque você é boazinha ou eu sou boazinha, não. Nós somos o amor por natureza. Nós somos a paz por natureza. Você vai sentir isso. Aí, a hora que você for dar, limpar essa cena, você vai fluir o perdão natural de dentro para você. Mas só que você tem que limpar todos os detalhes, falar tudo de negativo que você sente referente à pessoa, à situação, tudo que você vê na cena contida. Entende? Quanto mais você visitar ela, mais você vai purificando a cena e no final você vai ter uma sensação de que não passou por isso. Você sabe que passou, você vai ter um entendimento, vai ter a sabedoria da experiência que você viveu, mas vai sentir paz em falar dessa cena e da pessoa contida nessa cena, tá? O perdão aqui nesse mundo, quando a gente experimenta, as situações negativas elas podem vir, mas vai ficar tudo muito mais leve, tudo mais fluido, tudo mais alegre. Você vai rir. A hora que você for der o perdão para você mesma e para outra pessoa, uma situação negativa, você vai rir da situação. Você vai sentir aquela paz que é sua por natureza. A paz é sua por natureza, a abundância é sua por natureza, o amor é seu por natureza, está dentro de você. Está tudo dentro de você. Só que você tem que limpar esses véus, essas memórias que você acredita como verdade, essa situação de dor, purificar ela, limpar, fazer a limpeza emocional, que eu falo, né? Limpar essa cena, e você vai sentir isso que eu estou falando, essa paz. E o seu corpo vai ser o primeiro a sentir isso, tá? Porque ele armazena as emoções. Ele vai ficando mais leve, você vai ficando mais criativo, vai ficando mais feliz. Você, a hora que você fizer o compromisso de fazer a limpeza profunda mesmo, todos os dias, né, pega um ano, por exemplo, você vai ver no final do ano o que pode acontecer.
Você pode encontrar seu propósito divino que você veio fazer nesse mundo. Aí você vai entregar isso para a humanidade. Você vai estar alinhado com o todo, com o divino dentro de você. Entende? Essa é a nossa verdade. As coisas aqui, aí você vai se afastar um pouco das situações. Muitas das pessoas em sua volta vão embora, vão sair da sua vida, e você vai ficar, vai atrair outros relacionamentos, e você vai ficando cada vez mais em paz. Nesse mundo doido, você vai perceber isso nitidamente, entende? E pague o preço, experimente. Eu estava falando da culpa, e aonde a gente pode encontrar a culpa, que é esse mundo acredita? Nas conversas. Você vai ouvir essa palavra culpa, você vai ouvir saindo da sua boca ou saindo da boca de outras pessoas, ou nos filmes, novelas, músicas, tudo que você pode ouvir essa palavra. Esse mundo, esse lugar aqui, ele é revestido de muita culpa, se não por si mesmo ou pelo outro. E por causa dessa emoção, a gente faz coisas inimagináveis, surreais, cruéis. Por causa dessa emoção de culpa e de medo, nós somos cruéis conosco e com o outro. Por causa dessa emoção de culpa, entende? A gente acaba sendo muito cruel. E você vai perceber isso, tá? Nas experiências que você for limpando. Você vai ver melhor a situação. Quando você faz a limpeza emocional, você passa a ver a situação melhor, com os olhos de Deus, com os olhos divinos. Os seus pensamentos, cada vez que você for limpando, se tornarão pensamentos divinos, pensamentos de Deus. Você vai deixar mais de julgar, vai deixar de condenar, vai deixar de criticar, porque você não vai ter mais o combustível do julgamento, da crítica, da reclamação, está tudo dentro de você, está tudo armazenado, porque você acreditou como verdade. A gente já vem para esse mundo, a gente já começa a escutar isso, desde a infância. As conversas de culpa, de medo, a gente recebe essa informação na gestação, nas experiências, na escola, no trabalho, a gente ouve isso todo, o tempo todo. Experiência de uma vida passada, a bagagem que a gente traz, entende? E aí a gente vê a crueldade conosco, que cada um faz uma falta de amor próprio muito grande, absoluto, sabe? Um comportamento negativo, ruim, conosco e com o outro. E por natureza, nós somos inocentes, nós somos a harmonia, nós somos a paz. Mas a gente só vai conseguir ver isso a hora que a gente for limpando, fazendo essa limpeza. Eu sugiro, eu sempre falo desses livros, eu sugiro, pegue os dois livros do Eckhart Tolle, O Poder do Agora, e tem um outro, roxo e rosa, lilás e rosa, assim. Pega esses dois livros do Eckhart Tolle e leia ele. Ele vai dizer em poucas linhas o que eu estou falando agora. Só que ele não fala das emoções negativas, ele chama de outra palavra. E tem outro livro também do Hussein. Eu estou lendo, ouvindo ele agora. É um livro azul com letras douradas. Ele fala muito sobre isso também. A nossa real natureza, quem nós somos, dessas emoções, o que somos capazes de fazer por causa dessas emoções negativas. Muitos de nós aqui, por causa dessas emoções, estamos inconscientes. A hora que você fizer a limpeza emocional, você vai estar mais consciente, mais presente, mais no agora. As suas ações estarão alinhadas ao divino dentro de você. São ações de amor que contribuem não só com você, como todas as pessoas. Serão ações de contribuição, de harmonia, de paz. Tá? E é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. É o que eu pude fazer esse apanho geral dessa limpeza que eu fiz durante 5 anos e a sensação interna de paz que eu tenho, as situações negativas que chegam, muitas das vezes eu consigo rir delas, tá? Porque o perdão nos dá essa sensação de leveza, mas eu ainda estou a limpeza emocional ela não tem fim. Sempre quando vai chegando uma situação ou outra, eu vou limpando também, eu vou abrindo a situação. Não recebo a situação e vou batendo de frente, dizendo não, ou reclamando, ou julgando. A hora que a situação negativa chega, eu abro ela. Eu faço a frase de preparação e vou falando sobre ela. Tudo que eu
consigo ver diante dessa situação negativa, eu vou abrindo e vou ficando cada vez mais em paz, porque a verdade vai se revelando, sendo revelada dentro de mim. Existe dentro de você o divino, a inteligência infinita, o amor incondicional, a sabedoria perfeita dentro de você. É só você acessar esse lugar, tá? E aí você vai encontrar aquilo que eu estou te falando, que é a paz, que é o perdão, que é a aceitação, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Enquanto isso, curta e compartilhe com mais pessoas. A gente vai se falando. Tchau, tchau!